Opinião de Anselmo Crespo, de 6 de maio de 2025. Pedro Nuno Santos tem dois fatos e nenhum lhe serve. É preciso reconhecer que a tarefa do Partido Socialista, nestas eleições, não é nem nunca seria fácil. Enfrentar um governo que nem um ano tem, que passou os últimos 11 meses em campanha eleitoral, a distribuir dinheiro a várias clientelas políticas, professores, polícias, etc., com a economia a crescer, o desemprego historicamente baixo e um excedente orçamental é uma tarefa hercúlea para qualquer líder da oposição. No caso de Pedro Nuno Santos, a situação agrava-se ainda pela falta de tempo para estruturar e afirmar uma alternativa política que seja suficientemente diferente da preconizada pela AD e que se livre, ao mesmo tempo, da herança menos positiva dos 8 anos da governação de António Costa. É por isso que estas eleições convêm muito mais a Luís Montenegro do que a Pedro Nuno Santos. O governo da AD não tem o desgaste de uma governação longa, ainda consegue justificar os seus insucessos com a herança que recebeu, tem os cofres cheios e beneficia de uma maioria sociológica que, há um ano, deixou a esquerda sem capacidade para formar uma maioria parlamentar. A estratégia da AD nestas eleições tem dois eixos fundamentais que Pedro Duarte resumiu no princípio da incerteza, da CNN Portugal, este domingo. O primeiro eixo é este. Vejam o que fizemos em 11 meses e imaginem o que podemos fazer em 4 anos com uma maioria mais sólida. O segundo, que complementa o primeiro, é este. Num mundo de incerteza, nós somos a estabilidade. Não deixa de ser irónico que a AD se queira afirmar como um garante de estabilidade, quando a verdade é que foi Luís Montenegro que quis atirar o país para eleições. Mas não é menos irónico que o PS, sabendo e percebendo a jogada que o primeiro-ministro estava a fazer, tenha mordido o isco e tenha dado a Luís Montenegro exatamente o que ele queria. Pedro Nuno Santos fez quase tudo bem até aquela moção de confiança. Viabilizou um orçamento, chumbou 2 moções de censura e até ameaçou com uma comissão parlamentar de inquérito para forçar Montenegro a dar as explicações que ele, deliberadamente, não queria dar. Mas borrou a pintura toda no dia da moção de confiança. Não apenas porque a chumbou, mas porque, claramente, o PS não estava preparado para ir para eleições. O custo político da coerência política, neste caso, pode sair muito caro. Naquele dia 11 de março, o secretário-geral do PS começou a construir a narrativa para a campanha eleitoral que se avizinhava. A estratégia passava por tentar destruir, junto do eleitorado, a imagem do primeiro-ministro, pouco sério, sem caráter, sem idoneidade, sem ética, um fator de instabilidade. Por iniciativa própria ou aconselhado pelos seus mais próximos, Pedro Nuno Santos quis ir fazer combate político onde habitualmente costuma estar o Chega a combater. Influenciado pelas sondagens, haveria de despir o fato da luta na lama, para experimentar o de estadista e alternativa credível a Luís Montenegro durante os debates televisivos. Claramente mais confortável a debater com a direita do que com a esquerda, Pedro Nuno Santos estudou bem a lição dos seus spin doctors, deixou cair a spin viva, falou do programa do PS e conseguiu passar por moderado. Uns terão acreditado, outros nem tanto. Mas houve ali uma clara mudança de rumo e o secretário-geral do PS parecia ter compreendido que a polémica em torno da empresa de Luís Montenegro era uma teta eleitoral que já não tinha eleitores. Até ao frente a frente com Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos decidiu voltar a vestir o fato da luta na lama e, ajudado por uma notícia que tinha saído no Expresso naquele dia, foi com tudo para cima de Luís Montenegro. Voltou à discussão sobre o caráter do primeiro-ministro, quis deixar um conjunto de suspeições no ar e, não satisfeito, ainda insinuou que Luís Montenegro teria sido a fonte da notícia do Expresso. Os dias que se seguiram foram embalados por este frente a frente. Até ao debate com todos os candidatos na RTP, este domingo. Pedro Nuno Santos não mais deixou cair esta linha de ataque pessoal a Luís Montenegro, somando-lhe o grande clichê eleitoral do PS nos últimos 10 anos. A AD quer privatizar tudo, vem aí a austeridade, vem aí o diabo. A pergunta que muitos têm feito nas últimas semanas é esta. Afinal, qual destes dois fatos serve melhor a Pedro Nuno Santos? O do estadista, moderado, ou o do radical de esquerda que odeia o PSD? A resposta, para mim, é óbvia. Nenhum deles. E não é pelos motivos que muitos têm entretido a discutir. Pouco me interessa se Pedro Nuno Santos é mais radical ou mais moderado, se tem pose de estadista ou se gosta de andar de ténis e calças de ganga. Ele é como é, chegou onde chegou sendo como é, e o país já tem a obrigação de o conhecer. A razão pela qual nenhum destes fatos serve os propósitos eleitorais de Pedro Nuno Santos é porque nenhum deles transparece esperança e futuro. Ambos transmitem, alternadamente, medo ou uma sensação de déjà vu. Nas várias áreas da governação, mas, sobretudo, nos setores onde o governo da AD é mais frágil. Será que o melhor que o PS tem para dizer na saúde, na educação e na habitação é que este governo quer privatizar tudo e interrompeu o bom trabalho que o governo socialista estava a fazer? Será mesmo essa a percepção do eleitorado? Dia 18 de maio teremos a resposta.